Então o negócio é o seguinte, São Paulo empatou, né, com o Corinthians lá na casa dos caras, e aí nós temos que ficar aceitando determinados tipos de conceitos ou de verborragias, naquelas verdades inúteis que os caras ficam pela boca, assim, sabe? Aquele nojo, falando de conceitos técnicos, de algumas coisas que seriam muito além da compreensão do torcedor comum. Então é o seguinte, na moral, você precisa ter um pouco de inteligência também para ser técnico, para ser jogador. Você tem que ter um pouquinho menos de ego. Você tem que ser um pouquinho menos Aparecido Futebol Clube. Sabe o Aparecido, o exibidinho Futebol Clube? Algumas coisas precisam ter uma mudança e uma delas é a do jogo de hoje. Então, galera, se é que é possível, deixa o like aí para dar aquela moral pro vídeo, para mim, pro canal. Porque eu vou tentar aqui ser o mais justo possível com as minhas convicções e não vou passar o pano. Eu vou falar, ó, Rafinha, quando eu vou falar do Rafinha, já tô até avisando já se alguém aí é fã do Rafinha. Ô Rafinha, você é louco. Então já tô avisando, não vai ser leve. Tá? Não vai ser leve. A mesma coisa vai se aplicar para Éder, talvez até um pouco para Alisson. Tô pensando, matutando um pouquinho. Léo Pelé. Vamos trocar uma ideia aqui então hoje sobre esse São Paulo e Corinthians aí, esse Corinthians e São Paulo pelo Brasileiro, onde o São Paulo deixa escorrer pelos dedos a possibilidade de uma liderança de um técnico ídolo do São Paulo estraga todo um trabalho com convicções imbeciloides, com uma tática burríssima, quando você podia ganhar com facilidade. Então, quero falar de cada jogador também individualmente aqui hoje. Eu acho que vale um pouco do destaque para a grande maioria, principalmente por alguns caras que são covardes. E aí vem uma disputa, assim, sabe, de outro tipo de ego, aqui mesmo. Canal aqui e tal, de torcedor São Paulino versus torcedor São Paulino. Ah, então os caras são covardes. O outro aí, São Paulo rebaixamento, todos os anos, diretoria tal. Covarde. Tem jogador que é covarde. Então vamos falar sobre isso aqui hoje. Mas jogadores hoje um pouco menos culpados. O técnico é egocêntrico. É um cara que eu carrego no meu cenário. Vocês podem ver aqui. É um cara que eu não quero a demissão, eu acho. Mas assim, é egocêntrico, é teimoso, é burro de vez em quando. Quer se aparecer mais do que precisava. E hoje estragou a vitória do São Paulo, que viria com facilidade. Tá? Quando eu falei um pouquinho antes, num pré-jogo, falei: São Paulo vai entrar com 3 zagueiros, vai entrar com o Igor Vinícius, vai entrar com o Reinaldo, vai entrar com o Pablo Maia ou com o Gabriel Neves. Aí começa a palhaçada. Então, eu não sei se eu começo. Eu vou começar falando pelo Rogério e depois eu quero falar de alguns jogadores aqui. Rafinha, se prepara, amigão. Prepara aí. O Rogério Ceni, ele escala o meio-campo com Igor Gomes, Alisson e Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor, surpreendentemente, para mim, fez uma partida muito boa. E muito boa para um jogador ruim, né? Não é muito boa para um jogador bom. Para um jogador bom, você espera que faça um gol, dê uma assistência, dê algum chute no gol. Para um jogador ruim, o Rodrigo Nestor foi bem. Fez o arroz com feijão dele lá, correu, se esmerou mais do que o normal. Tá bom, valeu. Para a realidade patética do futebol do São Paulo de os últimos anos, aí foi bem. Aí o Rogério escala para mim corretamente Caleri e Luciano, corretamente Igor Vinícius e Reinaldo, corretamente o trio de zagueiros. Eu acho que o Léo não tem mais espaço no São Paulo, mas tudo bem, tá tudo bem. Talvez o Miranda não possa jogar, então tudo bem. E o goleiro correto, o Jandrei. O único problema é você não ter o cabeça de área, primeiro volante. Você não ter as figuras dos marcadores no meio campo, né? Você meio que dá o meio campo pro adversário. Só que funcionou. O Corinthians não esperava que o São Paulo com os 3 zagueiros funcionasse de tal forma que neutralizasse toda e qualquer jogada de Renato Augusto, de William, que estava mal, de Jô. Jô tentou algumas coisas ali também, jogou bem, achei em algum momento. O William, horrível. O Renato Augusto, muito bom de bola, hoje também estava normal, jogadorzinho normal, tá? Então daria pro São Paulo ter ganhado com extrema facilidade. O São Paulo então solta Igor Vinícius e Reinaldo faz uma partida muito boa no primeiro tempo. E o São Paulo tem um chute de Alisson que não entra por detalhe. Cássio foi muito bem e algumas 3 ou 4 outras bolas que o São Paulo poderia ter feito o gol. E o golaço do Caleri. Então termina o primeiro tempo 1-0. Eu não tô aqui narrando o jogo, mas termina o primeiro tempo 1-0 com o Cássio sendo o melhor jogador da partida. 1-0 pro São Paulo, 3-4 chances claríssimas criadas pelo São Paulo. Aí o Rogério Ceni volta com 3 trocas. 3 trocas!
pro segundo tempo. Você ganhou e tá ganhando de 1-0. Me explica essa lógica, alguém, pelo amor de Deus. Você tá ganhando de 1-0, só você jogou, o goleiro adversário tá desesperadamente fazendo milagres ali, só você jogou, e você faz 3 trocas pro segundo tempo, mudando não só peças, como mudando o formato de jogo, tirando o terceiro zagueiro, tornando a lateral direita absolutamente lenta e a lateral esquerda absolutamente lenta com o Léo. Tirou o Reinaldo, não é velocidade ali, mas um apoia, o outro não. Então você mantém o Diego Costa com o Arboleda, solta o Léo para a lateral esquerda, perdendo o lateral, formando essa linha de 3 zagueiros com o lateral Léo na lateral esquerda sendo zagueiro, e você coloca o Rafinha sendo um quarto zagueiro, chamando o Corinthians para cima de você, sem colocar o primeiro volante, colocou o Patrick lá para jogar. Tirou o Luciano e colocou o aposentado do Éder, que só faz gol, só tem alguma jogadinha microscópica quando tá impedido 1 metro à frente. Porque se tiver em condições normais não consegue sair de ninguém, driblar ninguém, apostar corrida com ninguém. Mas não cheguei no Éder ainda, nem no Rafinha, nesse inútil que joga na lateral do São Paulo. Não quero também ficar falando do Rafinha como inútil. Desculpa. Não vai ser nesse tom. É que é irritante você vir fazer um pós-jogo com um time que tava com tudo na mão e o treinador no segundo tempo tira 3 caras. Entra sem marcar o meio campo. Igor Gomes de primeiro volante, uma coisa inexplicável, foi bem. O Alisson e o Nestor. O Alisson das contratações é um dos que veio rebaixado. Nicão, sei lá, acho que foi tomar uma água aí. Falam que torceu o tornozelo. Olha o que vai aparecer pra gente agora. É que ele torceu o tornozelo, indisposição, virose, vai ser qualquer coisa nesse sentido. Então ele foi tomar uma água à noite aí e não voltou mais, né? Então é o que nós vamos aceitar do Nicão, tá tranquilo. O Luan não tá dentro do banco de reservas, não tem um primeiro volante. Então o Pablo Maia escanteado, Gabriel Neves reserva. Luan não é banco mais do São Paulo, não é reserva mais do São Paulo. E o Igor Gomes é o primeiro volante. Acabou que o Renato Augusto tava péssimo hoje também, não tava bem, não deu certo, e o São Paulo não tomou o gol vindo pelo meinho ali. Depois tomou no segundo gol. O gol dos caras foi por ali, mas não vou culpar o Igor Gomes não. Mas já é um erro, tá? Não teve culpa, mas é um erro. Alisson é o que veio rebaixado do Grêmio. Patrick veio campeão. Nicão veio campeão. Os caras que vêm campeão no São Paulo, o outro lá, o André Anderson, foi da Lazio. Você não pode jogar. Veio da Europa. Como assim vai jogar? Vai jogar quem veio da zona de rebaixamento. Quem veio da Série B com o Grêmio lá, que é o Alisson, esse que vai jogar. Né? Que é o que parou, o gol dos caras saiu por culpa do Alisson e do Rafinha. Quando você pensa no Rodrigo Nestor, também é um jogador incógnita, que hoje, para um jogador péssimo, foi bem. Para um jogador bom, normal. Nota 4 para a partida que fez. Caleri novamente isolado com o Luciano, porque não tem meia. Não tem o meio campo de criação. Igor Vinícius apareceu pouco. 45 minutos, irmão. É o que você tem. Então apareceu pouco. O Luciano e o Caleri apareceram muito pouco. O Caleri fez um gol, não apareceu mais. E o Luciano também não consegue aparecer para jogar futebol, porque o São Paulo não tem meio campo. Mas beleza, tirou o Luciano e colocou Éder. Agora eu vou falar com os jogadores. O Rogério Ceni pra mim estragou o time aí. Tanto que o Corinthians chuta a bola, que o Jandrei também opera milagre, o Jô fica cara a cara com o gol. Você pode reparar que o time do Corinthians começa a criar pelo meio e pelas pontas também, onde o Rogério Ceni tirou o terceiro zagueiro, começa a ficar uma salada, vira uma bosta, vira um time ridículo, totalmente perdido e perde o ataque. E isso é óbvio pra uma cartilha de futebol. Prestem bem atenção, galera. Você tira o Igor Vinícius, tira o Reinaldo, tá? Tirou os dois. Tirou o terceiro zagueiro e coloca Léo e Rafinha na lateral. São 2 zagueiros quase hoje. Junto com o Arboleda e com o Diego Costa. É uma linha de 4 zagueiros. Quem que vai jogar bem na frente? Qual bola que vai chegar na frente? Não chega mais nada. Não chega mais. A menos que um meio campista ali fosse o Pelé. Se fosse Pelé, chegaria. Não sendo Pelé, sendo Nestor, Alisson, Patrick, não vai chegar na frente a bola, porque ele matou o time. Totalmente. E o Corinthians foi pra cima do São Paulo. O Jandrei fez uma boa partida, tá? Gostei da partida do Jandrei. Achei que o Arboleda, nos momentos que não esteve firme, não aconteceu nada de errado. Nas bolas aéreas, muitas vezes limpando a cagada que poderia acontecer ali com o São Paulo. O Diego Costa uma partida bem séria, gostei. O Léo uma partida normal de Léo, nada a acrescentar do que isso. Enquanto era terceiro, o zagueiro estava menos mal. Depois começou a dar as rameladas de Léo quando jogou de lateral esquerdo. Acabou cruzando uma bola, quase saiu o gol. Foi até que... É um cara que sempre tem entrega, né?
E o Igor Vinícius, o Reinaldo foi bem no primeiro tempo, o Igor Vinícius, não dá nem pra falar desses caras aí, porque jogaram no primeiro tempo bem, principalmente o Reinaldo, e depois saíram logo de cara. Aí o Igor Gomes fez uma partida ok, entregando bastante de primeiro volante, onde não é a dele. Alisson fez uma partida ok, pelo menos até o chute ao gol só. E depois entrega, para na marcação. Ele e o Rafinha param na marcação contra o Piton, né? Contra os malucos lá. E aí consegue sair um gol do Corinthians, onde Alisson e Rafinha são responsáveis. Tô culpando porque parou na jogada. Parou, então tem que ser culpado. Se você não parar, se foi superado, beleza, mas você parou. Parou de jogar porque você não é marcador. Eu entendo, você é ponta direita. Então se você que é ponta direita, pro Rogério você é volante, você é marcador, a culpa é do Rogério. Mas parou. E aí o Luciano Caleri apagado, o Luciano Caleri fez o de sempre. O Éder, um jogadorzinho horrível, coitado, não tem mais fôlego. É bom tecnicamente, eu gosto do Éder tecnicamente, mas o Éder é um ex-jogador. Quando entra Éder, Rafinha, Igor Gomes, não tem mais jogada. Aconteceu com o segundo jogo contra o Palmeiras, aconteceu com o Flamengo, aconteceu agora. Entrou Éder, Igor Gomes e Rafinha, o jogo acabou pro São Paulo, não vai mais sair nada. E aí, Rafinha é um caso grave, mais do que o do Miranda e do Éder pela idade, porque o Rafinha é um jogador que joga na lateral direita. Fica todinho penso o time de São Paulo quando joga um lateral que não precisa correr. Nós tivemos um histórico de Juan Fran, de Daniel Alves, de Orejuela, que já não deu certo. Tecnicamente, na carreira, o Rafinha foi bem abaixo de Juan Fran e de Daniel Alves. Então ele é o piorzinho dos três. E agora ele joga no time de São Paulo e entrou para parar na jogada do gol. Tô alertando aqui a semana inteira. Não pode jogar no time de São Paulo Éder, não pode jogar Rafinha. Tô alertando aqui, tô sendo massacrado, porque eu tô falando, o Rafinha não pode jogar nesse time. Você é louco, Ju, você é louco. Rafinha joga pra caramba, Rafinha é um puta líder, tá aí, ó. Puta líder, precisou jogar, não joga. Precisou produzir algo, não produz. E se não bastasse agora, para na marcação. Então parabéns, Rogério Ceni, você foi um egocêntrico, o teu ego, você querer aparecer mais que os outros, estragou uma vitória que você conquistaria com méritos, colocando 3 zagueiros. Triste. Abraço. Até a próxima. Valeu.